vem e me livra dessa minha agonia, me livra dessa minha tristeza. Então eu louvarei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor, eu bendirei ao Senhor pelo que o Senhor fez por mim e de como o Senhor me restaurou depois do meu pecado, então eu louvarei ao Senhor. Esse é o clamor de Davi, versos 4 e verso 5. Verso 6 e verso 7, Davi demonstra para o Senhor o seu estado, a sua angústia. Davi descreve o seu estado diante de Deus. Verso 1, 2 e 3, Davi faz um lamento, Davi lamenta diante de Deus. Verso 4 e verso 5, Davi faz um clamor. E verso 6 e verso 7, Davi descreve o seu estado diante de Deus. Estou exausto de tanto gemer, verso 6. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Davi está falando para o Senhor qual é o seu verdadeiro estado. Davi está exausto. Davi está cansado. O pecado está pesando sobre ele, a culpa, o arrependimento, a aflição por conta do seu pecado pesa sobre ele. É como se ele estivesse carregando um fardo. Então ele diz que está exausto de tanto gemer. E aqui ele tem uma linguagem poética aqui, Davi exagera, ele quer comunicar isso com profundidade, com intensidade. Então ele diz assim: de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Verso 7, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Davi está dizendo: olha, o meu olho está amargo, de tanto chorar meu olho ficou amargo, a tristeza faz com que eu veja a vida sem alegria, sem entusiasmo, e isso só me traz tristeza. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Aqui a tradução não ajuda muito. Davi está dizendo: olha, os meus adversários aqui é o pecado dele mesmo. É como se Davi estivesse dizendo: olha, eu tenho lutado comigo mesmo, eu tenho tentado batalhar contra o meu próprio pecado e tenho fraquejado. Eu tenho tentado superar o meu pecado e não consigo. Fraquejo por causa de todos os meus adversários. E ele termina esse salmo, verso 8, 9 e 10, com uma declaração de certeza, uma declaração de contentamento, porque Davi foi de tal modo sincero, de tal modo verdadeiro em seu lamento diante de Deus, que ele tem certeza, por conta da sua sinceridade, que Deus ouviu, que Deus atendeu o seu lamento. Verso 8, afaste-se de mim todos vocês que praticam o mal. Aqui Davi volta a falar: olha, não quero saber, vocês que me perseguem, vocês que estão contra mim para tentar o mal, afastem-se de mim todos vocês, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor prestou atenção, o Senhor está atento à minha súplica. Embora aqui tenha traduzido o mesmo verbo aqui, ouviu e ouviu. O Senhor aceitou a minha oração. Davi tem certeza, por conta da sua sinceridade, por conta da sua verdade, que a sua oração, o seu lamento é justo, o seu lamento é sincero, e ele tem certeza de que o Senhor ouviu e que por isso o Senhor aceitou a sua oração. Verso 10, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Davi volta a falar sobre os que estavam perseguindo ele, na perseguição imposta por Absalão, e ele fala assim: vocês é que serão humilhados, vocês é que serão aterrorizados, todos os meus inimigos frustrados recuarão de repente. Davi termina esse salmo com essa declaração de certeza, com essa declaração de contentamento. Só recapitulando, os primeiros 3 versículos, Davi faz um lamento, nos 2 versículos seguintes ele faz um clamor, nos outros 2, verso
verso 6 e verso 7, ele descreve o seu estado de exaustão, e ele termina com uma declaração de contentamento, uma declaração de alegria. A mensagem, mais uma vez aqui, numa técnica aqui de oratória, deveríamos amar a disciplina, mas rejeitar o mal, para que ela não venha com furor nem com ira. Essa é a mensagem desse salmo. Espero que tenha transmitido isso, espero que tenha comunicado isso a vocês. Quero deixar aqui 3 aplicações rapidamente, e nós vamos terminar esse momento com a leitura desse salmo, salmo de número 6 no hebraico, para vocês verem como é belo a sonoridade desse salmo. A primeira aplicação que eu vou deixar aqui é: quando foi a última vez que nós reconhecemos diante de Deus em lamento pelo pecado? Nós temos lamentado nessa pandemia, nessa quarentena, nós temos lamentado todo o mal que está sobre nós, pessoas que perderam o emprego, pessoas que já estão doentes, pessoas que têm que trabalhar correndo um risco de morte em hospitais, em enfermarias, trancados dentro de casa sem podermos levar a nossa vida que estávamos habituados, comum, e nós lamentamos diante de Deus o fato de não podermos prestar culto ao Senhor, etc. e tal. E devemos realmente lamentar diante de Deus. Mas é interessante que nós lamentamos com muito mais intensidade e com muito mais frequência quando algum mal externo vem sobre nós e nos atinge. Parece que não é muito comum para a gente lamentar diante de Deus o nosso pecado. Olhar para dentro de nós mesmos e percebemos o quanto somos pecadores, o quanto afrontamos o Senhor com o nosso pecado, um Deus que é 100% santo, 100% poderoso, perfeito, imutável, e nós não lamentamos, nós não reconhecemos o nosso estado de pecado, a nossa podridão, e não vamos ao Senhor e lamento. Quando foi a última vez que lamentamos diante de Deus pelo nosso pecado? Talvez hoje seja um dia, talvez hoje quando você for deitar, talvez já na cama, depois que você se despediu dos seus filhos, da sua esposa, naquele momento em que você está sozinho, só esperando para adormecer, já de olho fechado, lamente diante de Deus lá, antes de dormir, o seu estado de pecado, revele isso para Deus. Segunda aplicação: quando foi que você clamou por Deus, para Deus, para que Ele traga disciplina por conta do pecado? Nós não gostamos muito de disciplina, e aí nós queremos lidar com o pecado, dar um jeitinho com o nosso pecado. Nós sabemos que temos muitos pecados, mas parece que lidamos com ele com naturalidade e nem sequer pensamos numa disciplina. Pelo contrário, nós queremos evitar qualquer tipo de disciplina, mas precisamos ser disciplinados, precisamos ser corrigidos, precisamos caminhar na nossa salvação, na nossa santidade, até chegarmos à estatura da perfeição, até chegarmos à estatura do homem perfeito, da mulher perfeita diante de Deus. Deveríamos pedir para Deus: Deus, traz disciplina, eu não quero conviver com o meu pecado, eu quero superar o meu pecado, me disciplina, mas não faz isso com ira, nem com furor, obviamente. A terceira aplicação: quando foi a última vez que você orou com profundidade, com sinceridade? Não orações repetidas, não orações no automático, sem saber muito bem o que está dizendo, ou sem se dar muita conta do que está falando. Não, uma oração com sinceridade, uma oração com lamento, uma oração com clamor, descrevendo com sinceridade para o Senhor qual é o seu estado, uma oração sincera. Deus responde e Deus aceita orações feitas com sinceridade. Então, essas 3 aplicações: orar diante do Senhor em lamento, lamentar diante do Senhor o nosso estado de pecado, clamar por disciplina, pedir que Deus traga disciplina para nós, não para o outro, não para o pecado do outro, para nós mesmos, nos disciplinar, corrigir o nosso pecado, e fazer isso, esse lamento, e fazer esse clamor com sinceridade. Uma oração, uma súplica com verdade, uma oração e uma súplica com sinceridade. São essas 3 aplicações nesse salmo, que tem a mensagem, vou repetir pela terceira vez: deveríamos amar a disciplina como Davi amava a disciplina, mas rejeitar o mal, para que essa disciplina não venha com furor
e nem venha com ira. Eu vou colocar aqui o Salmo 6 no hebraico, uma recitação para os irmãos verem que belo, como é belo isso. O José é nosso editor-chefe, então eu não sei como é que ele vai fazer ou se ele vai colocar, mas eu vou mandar para ele aqui. Tomara que ele ponha para os irmãos ver como é belo. Vamos lá.